Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12, o seguinte: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Meu irmão, minha irmã, o capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus começa com Jesus fazendo uma crítica aberta aos mestres da lei e aos fariseus, os ultra-religiosos da sua época. O texto diz que ele falou à multidão e aos discípulos. Não foi uma fala reservada, não. E a crítica tinha a ver exatamente com vaidade e amor ao poder. Jesus disse que aqueles líderes religiosos haviam se assentado na cadeira de Moisés, ou seja, haviam assumido uma posição de autoridade, alguém com direito a falar e ser ouvido. Todavia, não eram bons exemplos e haviam corrompido o caminho espiritual. O que eles ensinavam coloca sobre os ombros dos outros um peso que eles mesmos não se dispunham a suportar. Eles exigiam o que não davam. Não somente isso, eles desejavam ser admirados e honrados e faziam o que podiam para serem o centro das atenções. Era essa a religião instituída com sua estrutura e relações de poder na época em que Jesus esteve aqui neste mundo. Ele ensinou um outro tipo de sociedade, um outro tipo de comunidade e um outro tipo de relacionamentos. Entre eles, não deveria haver ambição pelo poder ou busca por grandeza. Ninguém deveria desejar ser tratado como mestre e todos deveriam tratarem-se como irmãos, como iguais, tendo todos um só mestre que não era nenhum deles. Também não deveriam colocar as suas vidas na dependência de outros, como se pessoas e não Deus zelasse e cuidasse de suas vidas. A ninguém na terra chamem Pai, disse Jesus. Isso significa a nenhum líder espiritual confie suas vidas como se dele dependesse a sua segurança e o seu bem-estar. Não. Usando um termo que se popularizou em alguns meios, não vem de pessoa nossa a cobertura espiritual. Há somente um que é Pai, que a todos cobre com sua graça, de quem a vida de todos depende. E nós devemos depender da cobertura espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo, não de homens. Era exatamente isso que o Senhor estava falando àquelas pessoas que o escutavam e que se aplica perfeitamente a nós nos dias de hoje. Jesus não estava criticando as relações familiares, não, mas os abusos religiosos.
E também não deveria haver entre eles uma relação de superioridade do tipo manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não, de forma alguma. Uma relação em que alguém com poder pudesse tomar decisões sem serem questionados. Pelo contrário, Jesus estava recriminando esta prática dos religiosos da sua época. Este é exatamente o tipo de sociedade que uma igreja cristã deve aprender a ser. Nela não está ausente as diferentes responsabilidades e até mesmo certa autoridade possibilitada pela responsabilidade cabida. Mas a sua natureza não é ser uma sociedade baseada em hierarquia, no poder e muito menos nos privilégios. Uma sociedade em que poucos têm mais direitos e fazem-se superiores. Não é essa a natureza da igreja, porque não é esta a natureza do reino de Deus. Ninguém deveria se colocar na posição de poderoso ou superior e ninguém deveria aceitar a condição de subalterno e inferior, porque Jesus estava dizendo naquele momento que todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Para vivermos nestes moldes, precisamos de mudança de mentalidade. A mentalidade religiosa precisa dar lugar a uma mentalidade genuinamente cristã. O amor deve ser o princípio a reger a nossa vida, porque no amor há respeito em lugar de abuso e ordem, sem precisar de controle ou de poder. Parece uma utopia, não é mesmo? Mas seja bem-vindo ao reino do Rei, que é servo e se fez pecado pelos pecadores, que se fez morte para nos dar direito à vida eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe, guarde e proteja a sua família. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.